Olá, pessoal! Nesta aula, vamos estudar custeio variável ou custeio direto, ou também custeio gerencial, outra nomenclatura utilizada para essa metodologia de custeio. Portanto, o objetivo desta aula é apresentar e descrever o método de custeio variável, por meio do qual se obtém a margem de contribuição. A margem de contribuição, que é uma informação relevante para o processo gerencial, para o processo decisório. Então, a primeira pergunta é a seguinte: por que estudar o custeio variável? Nós observamos que a realidade das empresas no cenário atual, no mundo atual, frente à globalização, é de extrema competitividade. Os resultados do dia a dia com relação à concorrência levam as empresas a buscarem cada vez mais a sua eficiência. Neste sentido, uma boa gestão de custos de produção passa a ser fator fundamental para o sucesso de qualquer negócio. No custeio variável, ou no custeio direto, somente os custos variáveis são alocados aos produtos ou aos serviços. Este método de custeio, esta metodologia de custeio, procura amenizar o impacto das distorções existentes nos critérios de rateios, alocando os custos fixos diretamente no resultado. Então vejam, aqui na metodologia do custeio variável, os custos fixos serão tratados como despesas, indo diretamente para o resultado. Dessa forma, o custeio variável vai permitir, ele permite demonstrar o quanto cada produto ou serviço contribui para o resultado final da empresa. Esta é a principal vantagem do método de custeio variável no apoio às decisões gerenciais de curto prazo, pois ele busca proporcionar ao gestor maior informação sobre a relação existente entre os custos fixos, custos variáveis, os volumes de produção e de venda e os resultados, os lucros. E a medida de lucratividade aqui trabalhada no custeio variável é a margem de contribuição. Então vejam que as informações geradas pelo método de custeio variável têm como medida para poder apoiar o processo gerencial a margem de contribuição. Então vejamos, o que é o custeio variável? O custeio variável é uma metodologia de custeio que apropria aos custos de produção apenas os custos variáveis. Somente os custos variáveis são considerados custos de produção. Vocês vão observar aqui que para nós trabalharmos o custeio variável, é preciso que haja a separação dos custos em fixos e variáveis. E apenas os custos variáveis são considerados como custos de produção. Somente os custos variáveis são custos de produção. Os custos fixos são tratados como despesas. No custeio variável, apenas reforçando, apenas o custo variável é incorporado aos estoques. Então observem que aqui a gente separa os custos das despesas e aí segrega os custos em variáveis e fixos e as despesas em variáveis e fixas. Vejam que aos três produtos a gente aloca apenas custos variáveis. Se aos três produtos apropriamos apenas custos variáveis, é natural que no custo dos estoques incorporemos apenas custos variáveis. Já as despesas variáveis e fixas vão diretamente para o resultado, assim como os custos fixos vão diretamente para o resultado. Então veja que no resultado aqui direcionamos os custos fixos, as despesas variáveis e as despesas fixas para chegar ao resultado. Então, o custeio direto ou variável é uma metodologia de custeio que considera apenas os custos variáveis como custos de produção. E aí fica mais uma pergunta: por que custeio direto?
Custeio direto é a relação. Vejam, a medida de lucratividade utilizada pelo custeio direto ou custeio variável é a margem de contribuição. E a relação entre a margem de contribuição total e a quantidade vendida, ou a receita total, é direta. Na medida em que a gente aumenta a quantidade vendida, aumenta a receita total e aumenta a margem de contribuição. Na mesma proporção, a relação é direta. Por quê? Porque os custos variáveis também têm uma relação direta com a margem de contribuição total e com a receita total. Veremos isso melhor mais adiante. Então, o custeio variável ele tem como finalidade principal a tomada de decisão. O custeio variável é voltado exclusivamente para a contabilidade gerencial, exercida, portanto, pelo contador gerencial. As informações geradas pelo custeio variável atendem aos usuários internos da empresa. O foco do custeio variável é a produção de informações gerenciais para atender ao ambiente interno da empresa. Portanto, o objetivo principal do custeio variável é a tomada de decisão. E essa decisão, ela tem como base, como parâmetro, a margem de contribuição. No Brasil, a legislação societária, a legislação fiscal, os princípios contábeis geralmente aceitos, as normas contábeis, as NBCTAs, principalmente o CPC 16, que trata da avaliação dos estoques, não aceitam o custeio variável como método de avaliação dos estoques. Mas por quê? Nós observamos que, quando vamos avaliar os estoques pelo custeio variável, agregamos apenas custos variáveis. Não consideramos custos fixos. No custeio variável, os custos fixos são tratados como despesas. Então, a legislação societária, a legislação fiscal, os princípios contábeis geralmente aceitos, as normas contábeis, sobretudo o CPC 16, que trata da avaliação dos estoques, não aceitam o custeio variável. Por quê? Porque ele não considera os custos fixos como custos de produção. Agrega apenas os custos variáveis. Portanto, para fins fiscais, ele não é aceito. O método do custeio variável não é aceito também pela auditoria independente das demonstrações contábeis. Por quê? Porque ele fere a confrontação entre receitas e despesas na apuração do resultado. Claro que a apuração de resultado, elaborada pelo custeio variável, com base na metodologia do custeio variável, não vai chegar ao resultado que o governo quer das empresas. O método de custeio variável, ele faz uma apuração de resultado que não é interessante para o fisco. Portanto, o fisco não aceita o resultado apresentado pelo custeio variável como base de cálculo para a tributação. Por quê? Porque ele não considera todos os custos de produção. Considera apenas os custos variáveis, considerando os custos fixos totalmente como despesas. E aí, diminuindo fortemente o resultado. Não é aceito pela legislação societária, não é aceito pela legislação tributária, não é aceito pelos PCGAs, princípios contábeis geralmente aceito, não é aceito pelas normas contábeis, os CPCs, e não é aceito pela auditoria externas. O custeio variável ou custeio direto somente é interessante para fins gerenciais, para fins internos. Aqui está o esquema do custeio variável. Vocês podem observar que aqui na produção em andamento, na produção em processo, que vai gerar o estoque de produtos acabados, a gente agrega apenas custos variáveis. Somente custos variáveis. Esse estoque aqui de produção em processo, quando o produto estiver pronto, vai para o estoque de produtos acabados. Quando esse produto aqui for vendido, vai gerar o CPV. Neste CPV aqui, vamos ter apenas custos variáveis. Somente custos variáveis. Porque os custos fixos vão para a demonstração de resultado, as despesas fixas vão para a demonstração de resultado, as despesas variáveis também vão para a demonstração de resultados. E as despesas fixas também. Somente os custos variáveis é que transitam
pela produção e pelos estoques. Os demais gastos são todos tratados como despesas. E aí vocês veem aqui a estrutura da DRE pelo custeio variável. Vendas menos as despesas variáveis vêm para aqui, gente, ó. Vendas menos as despesas variáveis, menos o custo da produção vendida, que é composto apenas de custos variáveis. Aí eu tenho aqui a margem de contribuição. Observem, vendas menos as despesas variáveis, as despesas variáveis, né? As despesas variáveis, menos o custo da produção vendida, composto apenas dos custos variáveis de venda, aí eu chego à margem de contribuição. Da margem de contribuição, a gente subtrai os custos fixos, as despesas administrativas e as despesas fixas, para chegar ao resultado líquido. Então vejam que a DRE, elaborada com base nas orientações do custeio variável, ela tem outra roupagem, outra evidenciação. Ela não dá ênfase ao lucro bruto, mas à margem de contribuição. O enfoque é o da contribuição. Aqui nós vemos o seguinte: nós observamos aqui a distinção entre o custeio variável e o custeio por absorção. Nós devemos observar que tanto o método de custeio por absorção como o método de custeio variável utilizam os mesmos dados referente à produção e aos custos. O custeio variável e o custeio por absorção se diferenciam apenas no tratamento dado aos custos fixos. Vou repetir. O custeio variável e o custeio por absorção se diferenciam apenas no tratamento dado aos custos fixos. Por quê? Porque no custeio por absorção, apropriamos os custos fixos aos produtos, enquanto o custeio variável considera os custos fixos como despesas do período. Também deve ficar claro para nós aqui que, além dos custos variáveis envolvidos na fabricação ao serem comercializados, os produtos geram despesas variáveis, como comissão, frete e seguro, as quais farão parte do cálculo da margem de contribuição. Então, observem, o tratamento dado aos custos fixos pelo custeio por absorção pode levar a resultados diferentes em um exercício social quando comparado ao custeio variável. Mas essa diferença vamos verificar quando resolvermos um exercício prático em uma outra aula. Aqui a gente vai verificar as principais diferenças existentes entre o custeio variável e o custeio por absorção. Vejam que o custeio variável, ele classifica os custos em fixos e variáveis. No custeio por absorção, tanto faz. Você pode trabalhar direto, indireto ou fixo e variáveis. Não importa a classificação por absorção. No custeio variável, ele agrega ao produto apenas os custos variáveis. Os custos fixos são considerados como despesas. No absorção, ele agrega ao produto todos os custos, sejam esses custos variáveis, fixos, diretos e indiretos. Em relação ao resultado, nós observamos que no custeio variável, o lucro líquido ele é influenciado diretamente pelo volume de vendas. Já no custeio por absorção, o lucro líquido sofre influência direta do volume de produção. Veja a diferença. No custeio variável, as vendas, o volume de vendas, influenciam o resultado líquido. No custeio por absorção, é o volume de produção que vai influenciar o resultado líquido. O custeio variável é um critério administrativo, gerencial interno. O custeio por absorção ele é um critério que atende à legislação fiscal, à legislação societária, aos pronunciamentos, à auditoria independente. E ele é tratado como uma informação voltada para os usuários externos. A filosofia do custeio variável fere o regime de competência. Mas por quê? O custeio variável fere o regime de competência? Porque ele trata os custos fixos na sua totalidade como despesas. Ele não agrega os custos fixos como custo de produção. Ele trata o custo fixo total do período como despesa. Já o custeio por absorção, a metodologia, a filosofia dele, alia-se ao regime de competência.
O custeio variável ele tem como medida de lucratividade a margem de contribuição, que é a diferença entre as receitas, os custos e as despesas variáveis. Já no custeio por absorção, a medida de lucratividade é o lucro bruto, diferença entre a receita líquida e o custo da produção vendida. O custeio variável, como a gente já vem discutindo aqui, destina-se a auxiliar, sobretudo, a gerência no processo de planejamento de tomada de decisões. Já o custeamento por absorção, ou o custeio por absorção, destina-se a auxiliar a gerência no processo de determinação da rentabilidade do lucro e principalmente da avaliação dos estoques. Avaliação dos estoques. Então, aqui está as principais diferenças entre o custeio variável adotado pela contabilidade gerencial, que dá suporte à contabilidade gerencial, e o custeio por absorção, que é o método de custeio adotado pela contabilidade financeira, pela contabilidade empresarial. Aqui nós temos o fluxo do custeio variável e o fluxo do custeio por absorção. Vejam o fluxo do custeio variável, gente. Observem que no processo produtivo, os custos fixos vão para o resultado do período e os custos variáveis vão para os estoques. Já no custeio por absorção, vocês observam que no processo produtivo, tanto os custos fixos quanto os custos variáveis são direcionados para os estoques. Por quê? Porque no custeio por absorção, ele agrega como custo de produção tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Já no custeio variável, os custos fixos são despesas, vão para o resultado, e os custos variáveis vão para os estoques. Aqui nós temos a demonstração do custeio variável e a demonstração do custeio por absorção, já conhecida. Vejam que a demonstração do custeio variável, a demonstração de resultado, o enfoque é o da contribuição. Demonstração de resultado com base no enfoque da contribuição. Ou seja, o enfoque é a margem de contribuição. Já a demonstração do custeio por absorção, o enfoque é no lucro. O enfoque é no lucro, o lucro bruto. Então, observem que no custeio variável, temos as receitas, as deduções das receitas, a receita líquida. Da receita líquida, subtrai os custos variáveis e as despesas variáveis para se chegar à margem de contribuição. Margem de contribuição é a diferença entre a receita líquida e os custos e despesas variáveis. Da margem de contribuição, diminui os custos fixos totais, aqui ó, totais, e as despesas fixas totais do período, para se chegar ao lucro líquido. Aqui na demonstração do custeio por absorção, já conhecida, trabalhada pela contabilidade empresarial, a contabilidade financeira, nós sabemos que das receitas temos as deduções para chegar à receita líquida. Da receita líquida subtrai o custo da produção vendida. Aqui nesse CPV nós temos custos variáveis e custos fixos proporcionalmente à quantidade que está sendo vendida. E encontramos aqui o lucro bruto. Do lucro bruto, subtrai despesas fixas e despesas variáveis para se chegar ao lucro líquido. Os lucros serão os mesmos? Não, em hipótese alguma. Nós vamos entender no exercício prático que quando o volume de produção é maior que o volume de vendas, o resultado do custeio por absorção é maior que o resultado do custeio variável. Por outro lado, quando o volume de produção é menor que o volume de vendas, o resultado pelo custeio variável é maior que o resultado apresentado pelo custeio por absorção. Contudo, quando os volumes de produção e de vendas são iguais e eu não apresento estoques, toda a produção do período é vendida, os resultados são iguais. Veremos isso melhor na resolução de um exercício. Aqui nós temos as vantagens e as desvantagens. Vejam que o uso das informações geradas pelo método de custeio variável e da sua medida de lucratividade, a margem de contribuição, indica informações
que nos levam a algumas vantagens e a algumas desvantagens. Olha, o que seriam as vantagens na utilização do método de custeio variável? Observe o seguinte, que no custeio variável a relação é direta. Os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente. Por quê? Porque ele só agrega custos variáveis, pois não sofrerão processos arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos comuns. Ele só absorve custos variáveis, custos diretos, custos variáveis. No custeio variável, a gente observa que o lucro líquido ele não é afetado por mudanças de aumento ou diminuição de estoques, de inventários. Os dados no método de custeio variável são necessários para a análise das relações custo, volume e lucro e são rapidamente obtidos pelo sistema de informação contábil. Outra vantagem que nós encontramos no custeio direto ou variável é que é mais fácil para os gestores industriais entender o custeamento dos produtos sob o custeio variável, pois os dados são próximos da fábrica e de sua responsabilidade, possibilitando a correta avaliação do desempenho setorial. O custeamento direto ou custeamento variável é totalmente integrado com o custo padrão e o orçamento flexível, possibilitando o correto controle dos custos. Então vejam que o custeio variável, ele apresenta, além dessas que a gente acabou de mencionar aqui, outras vantagens. Mas vejam, esse custeio variável, ele impede que aumentos de produção que não corresponda ao aumento de vendas distorçam o resultado. Essa é uma outra grande vantagem. Por quê? Como os custos fixos são abatidos diretamente do resultado no custeio variável, o aumento de produção desvinculado do aumento de vendas não provoca qualquer alteração do lucro líquido da empresa. O custeio variável tem como vantagem ser uma ferramenta melhor para a tomada de decisão dos administradores. O uso do custeio por absorção pode induzir a decisões errôneas sobre a produção. Então, o custeio variável apresenta várias vantagens. Mas será que ele tem desvantagens? Claro que sim. Vejam que a exclusão dos custos fixos indiretos para a avaliação dos estoques causa a sua subavaliação. Os estoques ficam subavaliados e isso fere os princípios contábeis geralmente aceitos e altera o resultado do período. Na prática, a separação de custos fixos e variáveis não é tão clara como parece, pois existem aqueles custos semivariáveis e semifixos, podendo o custeamento direto incorrer em problemas semelhantes de identificação dos elementos de custeio. O custeio direto ou variável, uma outra desvantagem que a gente pode citar aqui, é que ele é um conceito de custeamento e análise de custos para decisões de curto prazo, mas subestima os custos fixos que estão ligados à capacidade de produção e de planejamento de longo prazo, podendo trazer problemas de continuidade para a empresa. O custeio variável, ele não é aceito pela auditoria externa das empresas que têm capital aberto, nem pela legislação do imposto de renda, falamos disso agora há pouco. A razão disso, qual é? Qual é a razão dessa rejeição? A razão é que o custeio variável fere o regime de competência e, em especial, os princípios de realização de receita e de confrontação e da competência. Esses princípios estabelecem que os custos associados aos produtos somente podem ser reconhecidos na medida em que eles são vendidos, já que somente quando reconhecida a receita por ocasião da venda é que devem ser deduzidos todo o sacrifício necessário à sua obtenção. Como o custeio variável admite que todos os custos fixos sejam deduzidos do resultado, mesmo que nem todos os produtos sejam vendidos, ele viola tais princípios. Por isso que não existe uma metodologia de custeio perfeita. Todas elas apresentam vantagens e desvantagens. Também não podemos apontar um método de custeio como melhor do que o outro. Sempre há alguma razão para nós
adotarmos uma metodologia de custeio. E qual é essa razão? A informação que se quer, a informação que se busca, a informação desejada. É a informação que vai indicar qual é a melhor metodologia de custeio indicada. Quando a informação é voltada para a tomada de decisão, o custeio variável é útil para várias finalidades. Então, com isso, a gente mostra aqui as referências. Vocês podem estudar essa metodologia tanto trabalhando livros de contabilidade gerencial, né, como o Watson, Banker e Kaplan, Young, e o Garrison, né, Garrison e Norton, de contabilidade gerencial. E o Eliseu Martins, que é a nossa bibliografia aqui mais indicada. Então vocês têm 2 livros de contabilidade gerencial aqui, o do Atkinson, do Garrison, e 2 do Eliseu Martins aqui para vocês poderem naturalmente trabalhar e ler. Eu recomendo que para o nosso nível aqui da graduação, o Eliseu Martins, para a nossa disciplina, é o livro interessante. Mas vocês podem aprofundar utilizando o livro do Atkinson e do Garrison. Encerramos aqui a nossa aula.